que o Fundo Monetário Internacional destaca que a pandemia e a guerra expandiram a fome no mundo. O Marcelo Matos tem mais informações. Efeitos da pandemia, guerra e secas derrubaram a produção com aumentos expressivos nos custos e, consequentemente, a expansão da fome no mundo. O Fundo Monetário Internacional avalia que 48 países, grande maioria na África, dependem de saídas emergenciais para garantir a ativa das suas populações. O FMI aprovou empréstimos voltados a choques alimentares e pretende discutir com credores. Explica o economista do Banco Mundial, Otaviano Canuto. O FMI e o Banco Mundial podem ou estão tentando criar fundos, usar fundos que já existem para financiar, para uma ação de emergência, de financiar importações de alimentos para esses países, né? E também, eventualmente, para ajudar a financiar programas domésticos de suporte à população em pior situação. Canuto reforça que muitos países e credores estão dispostos a prolongar as dívidas sem perdões aos valores envolvidos. O cenário mundial de escassez de alimentos acabou sendo favorável ao agronegócio brasileiro. Mesmo com a subida de juros em curso nos Estados Unidos e no resto do mundo avançado, a gente não está com tanta preocupação com o balanço de pagamentos brasileiro, até porque a conta corrente foi bem, até porque o saldo comercial foi melhor do que esperado por conta dos preços. Agora, quando você olha para a parcela da população lá embaixo, na pirâmide, para quem os alimentos constituem uma parte importante do orçamento familiar, esses sofreram bastante, né? O sofrimento só não foi maior por conta, evidentemente, da existência de mecanismos como antes o Bolsa Família e agora renomeado e aumentado pelo Bolsonaro, né? Como é que se chama? Auxílio Brasil. Além da África, países do Oriente Médio em conflito também estão na lista dos mais vulneráveis. Numa análise do Banco Mundial e do FMI, a crise alimentar envolveria o recorde de 345 milhões de pessoas com dificuldades para sua subsistência hoje no mundo. O Daúde, para comentar esse assunto, Daúde, a gente vê a fome aumentando muito depois da pandemia, depois da guerra, sempre tem um depois também, né, Daúde? A miséria que a gente vê pelo mundo, aqui em São Paulo a gente vê muitas, basta andar pelas ruas, nos sinais de trânsito, gente pedindo, é muito triste, né, para todo mundo. Agora a gente tem uma produção enorme de grãos, né, no mundo e aqui o Brasil, que é um celeiro na produção de grãos. O que falta não é, talvez, uma distribuição melhor dos recursos, porque produção existe. Exatamente, Cláudia, você tocou no ponto crucial dessa questão da fome, não só no Brasil, como no mundo. A fome, ela está relacionada à falta de renda, né? Não que não exista comida. Hoje, o mundo, tivemos aí uma questão de logística, oferta, a guerra acabou atrapalhando um pouco esse cenário, mas a fome no mundo ela se dá pela falta de renda. O ser humano, ele tem dentro da sua personalidade, né, a ganância, não só individualmente, como coletivamente. Hoje, você percebe que há uma centralização de renda muito grande, né? Agora isso está se acentuando mais em função do que o mundo enfrentou com a pandemia, com a guerra da Ucrânia, em que os países estão se fechando, né? E isso acaba, sem dúvida nenhuma, prejudicando o fluxo de alimento, né, para essa população mais pobre. Como é que você resolveria isso? Você resolveria através de troca de renda. Vamos imaginar que os Estados Unidos vai comprar a folha de palmeira desses países que estão passando fome. Então, o que ele está fazendo? Ele está levando dinheiro para lá e essas pessoas, tendo dinheiro, vão comer e vão comprar produtos dos países mais desenvolvidos. Mas o modelo capitalista que a gente está vivendo é um modelo que não se sustenta se você não provocar a troca de renda entre nações,
né, via comércio, para que esses países que estão vivendo essa situação possa ser integrado no modelo e ser consumidor, né? No caso que a gente vive, essa fome é terrível. Você pega aqui no Brasil, né? O Brasil é um grande produtor de alimentos. Sim, mas o Brasil produz o quê? Grãos, né? Nós produzimos milho, soja, algodão, café e carne, né? Que nós exportamos. Agora, internamente, você não pode comer carne porque você não tem renda para comer carne, né? Você tem dificuldades para o leite, por exemplo. O leite está vivendo uma nova crise. Daqui a pouco o leite vai para R$15. Por quê? Não existe um processo de perenização da produção de alimentos para que ela possa chegar, né, para a população. São instrumentos de políticas agropecuárias que fazem com que isso aconteça. Não está acontecendo. Então você tem essa sazonalidade e a questão da fome é terrível. E você, fecho aqui o meu comentário, dizendo a você o seguinte: a pergunta é exatamente essa. A fome no mundo, a fome, ela decorre exatamente da falta de renda. E você resolve a falta de renda com a troca comercial com esses países mais pobres, para que eles possam ter acesso à renda, acesso à comida e consumo dos países desenvolvidos. A economia se fechando, você acaba tendo uma grande dificuldade e você esbarra na questão humanitária, na questão humana, porque não dá para a gente ver essas cenas de pessoas comendo o que estão comendo e passando fome. Cláudia, é muito triste, mas infelizmente o ser humano tem a ganância e o egoísmo na cabeça, individualmente e coletivamente, que é o que gera toda essa situação. Teria que começar tudo de novo, né, Daúde, para fazer direito. Bom, vamos para um intervalo agora.